Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre a edição de livros. E para debater o tema comigo, eu recebo o Ricardo Espessotto, que é proprietário da editora Espessotto aqui em Bauru. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor César. Estendo os agradecimentos à TV FIB. Muito obrigado pela oportunidade de expor um pouco sobre a editora. Na verdade, o prazer em recebê-lo é todo nosso para poder divulgar para as nossas telespectadoras, para os nossos telespectadores aí a questão hoje da edição de livros, porque há muito tempo vem se falando que os livros, em papel eu digo, os livros vão sumir, muita gente aí pregando, fazendo esse tipo de pregação. Ah, não vai ter mais livro. Na verdade, eu ouço isso desde quando eu entrei na faculdade de Direito, quando eu cursei Direito, já estavam pregando lá atrás que os livros em papel iriam acabar em virtude da tecnologia e tudo mais. Entretanto, o que nós vemos hoje é uma coisa totalmente diferente. É uma situação onde parece que as pessoas estão voltando a ler os livros em papel ali, virando as folhas. Mas vamos lá. Eu gostaria que você falasse, Ricardo, independentemente da sua editora hoje, você começou, eu conheço sua história, você começou lá atrás, há um bom tempo, você possuía a livraria chamada Livraria Espessotto. O que você tem para contar para a gente sobre a sua livraria, como começou, a história dela? Sim, sim. Muito bem colocado, professor. E a questão do livro, né? Eu nasci, meu pai tinha uma papelaria e uma livraria. Eu fiz faculdade e eu comecei a vender livro na faculdade. Aí me levou a montar uma livraria em Bauru. E durante muito tempo eu fiquei com essa livraria. Inclusive, eu tenho a honra de ter montado a biblioteca da FIB, a Biblioteca de Direito da FIB, que foi nota 5 quando ela foi a nota máxima. E o curso, até hoje, mantém a nota 5. E, nesse período, sempre falam, o livro vai acabar assim. Se você lembrar, na sua época que você fez faculdade, que eu fiz faculdade, tinha o Xerox. Xerox. Então, o livro ia acabar porque tinha o Xerox. Aí o livro ia acabar porque tinha o livro digital. Nada disso. Nenhuma dessas ferramentas é capaz de acabar com o livro. E o que está acontecendo é que os alunos, hoje, eles não têm interesse na leitura. Então, isso foi sofreu as livrarias, elas tiveram um impacto, primeiro, com a vinda de uma grande livraria mundial. Isso impactou todas as livrarias, inclusive, se a gente citar marcas famosas, Livraria Saraiva, Livraria Cultura, todas essas livrarias, elas entraram num processo de decadência e encerramento das atividades. E comigo também não foi diferente, tá? Só que aí o que aconteceu? O que eu sabia fazer? Eu sabia fazer, vender livro. Então, eu fiz um curso em São Paulo e eu me tornei editor. E montei uma editora. Na verdade, isso é uma história bem interessante. Eu fui fazer esse curso, a minha intenção era pedir emprego para trabalhar numa editora de São Paulo, onde o rapaz que deu o curso, ele era o editor responsável. Aí ele falou, cara, você tem um nicho na mão, você tem que voltar para Bauru e montar a sua editora lá. E realmente foi isso que eu fiz. E graças a Deus eu estou há quase 10 anos no mercado. É isso aí. Eu pude acompanhar esse desenvolvimento seu e eu acho muito interessante esse programa, a gente falar desde lá atrás, uma pessoa como você, que, como você disse, seu pai lá tinha uma papelaria, ou seja, você passa por todas as fases até ter a editora hoje. Interessante passar para todo mundo que está nos assistindo aqui para ver a importância do livro, né? Porque talvez um jovem que esteja fazendo uma faculdade, hoje, como eu ouvi lá há 38 anos atrás, quando entrei na faculdade de Direito, hoje deve estar ouvindo, não compra livro não, que isso vai acabar. Para que serve isso daí?
né? Então, na verdade, eu pelo menos estou ouvindo isso há aproximadamente 38 anos, e você hoje, você, na verdade, entre aspas, vamos falar, você fabrica livros, e o livro em papel está aí, né? As outras ferramentas não conseguiram, vamos dizer uma palavra forte, aí, destruir a questão dos livros em papel, né? Sem dúvida alguma, está aí latente no nosso meio. Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais nessa sua transição da livraria para a editora, muda, né? Totalmente o seu trabalho e tudo mais. Eh, Como ficou hoje com a editora, né? Você passou da livraria, montou a editora, que é a Editora Espessoto, e como que é o seu trabalho hoje? Como que você trabalha dentro da editora? Qual que é o seu foco maior ali dentro? Porque quando a gente fala em livro, ali, a gente tem livro de todo Sim, segmento. A gente tem livro de filosofia, a gente tem livro de direito, a gente tem livro de medicina, a gente tem gibi, a gente tem livro de fisioterapia, de engenharia, etc. Como que a sua editora funciona, o seu foco? Conta um pouco para nós sobre ela. sim. Isso é uma pergunta bem interessante pelo seguinte: por ser advogado, por ter tido uma livraria jurídica especializada em livros jurídicos durante quase 20 anos, a maioria das edições são jurídicas. Mas isso não é. Eu não trabalho só com o mercado jurídico. Eu já tive livro, tenho vários livros infantis, poesia, contos. Já tive um livro de um médico, já tive livro de dentista, psicologia, engenharia da produção, empreendedorismo. Inclusive, isso eu tenho livros da FIB. Não só na área jurídica, esses livros também foram feitos aqui na faculdade. E então, eu, mas o foco principal é o jurídico. E hoje eu também produzo o que o mercado chama de vademecum, né? Que é uma coletânea de leis, tudo. Então, isso eu também faço para isso eu faço e vendo para todo o Brasil, né? Mas assim, agora eu já fiz livro eu já fiz livro de uma família, tá? A história da família. Então, eu tenho trabalho com todos os gêneros. A gente pode dizer dentro, muito bacana essa sua editora aqui. A gente que é ligado ao mundo Sim, jurídico, a gente acaba acreditando que a Expressoto é só para livros jurídicos, que você acabou de explicar que não é bem assim a situação. Aí vem aquela pergunta que eu te faço, é o seguinte: quando a gente compra um livro e pega um livro na mão, parece que o livro caiu do céu, né? Tá prontinho, a gente vai ler e ponto final. O estudante que está nos assistindo vai lá, compra um livro. Só que existe todo um trajeto para esse livro chegar na mão de quem vai ler, do leitor. sim, Existe quem escreve esse livro, como a gente fez nosso livro aqui da FIB, depois você pode até mostrar aqui, dentre os vários que fizemos do curso de Direito. Existe quem escreve o livro, quem pensou em cima daquele livro, quem desenvolveu aquele livro, muitas vezes quem corrigiu a metodologia daquele livro, vai para a editora, para depois vai para a livraria e para depois chegar sim. na mão do leitor. Eu queria que você falasse isso aí, esse trajeto até chegar nas mãos do leitor ali. Tá. Agora, para responder a sua pergunta, professor, eu acho que eu vou usar o exemplo desse livro, tá? É a coletânea de direitos humanos, é a sexta que é feita, tá? Então, por exemplo, o professor Camilo, ele encaminhou os artigos que os professores da casa escreveram. Eu peguei esses artigos e eles vão para a diagramação. O que que é a diagramação? A diagramação é pegar o artigo do jeito que ele veio e transformar ele no formato do livro. Depois, todos os artigos são colocados em sequência, é construído um sumário, vem uma bibliotecária faz a ficha catalográfica. Aí eu vou mandar esse arquivo para o autor. No caso, era um coordenador. Aí o coordenador ele vai passar para todos os autores, ver se está tudo certinho. Dando ok, eu vou mandar isso para a gráfica. Só que nesse meio tempo,
a gente também tem que pensar na capa do livro. E a capa do livro, quem faz é um profissional, o capista. Então, o capista ele tem a ideia, você preenche um formulário e ele vai desenvolver o seu projeto. Nesse caso aqui específico, nós seguimos um padrão. Todos os anos, nós só vamos mudando a cor. Esse, no caso, tratava de meio ambiente, né? Isso. Então, por isso que ele foi verde e branco, tá? Então, aí é desenvolvido isso. Depois que a capa também é aprovada, isso vai ser enviado para uma gráfica. Lá começa um outro processo. Lá nós vamos ter a impressão do miolo, a impressão da capa. Hora que o miolo estiver pronto, ele vai ser dobrado. Então, professor, imagina o seguinte: uma folha de sulfite, hora que você dobra ela ao meio, ela vira 4 páginas. Então, o livro também é construído assim. São pequenos cadernos, então aí eles são dobrados, aí vai para um outro setor onde é feita a costura desses caderninhos. Depois vai para uma prensa, o livro fica prensado. No outro dia, e passa cola na lombada dele. No outro dia, ele entra, ele vai ser destacado e ele vai ser colocado capa. Só que também não para por aí. A capa, ela é impressa, aí ela vai para uma outra empresa onde é feita a laminação, depois são feitos os vincos, as dobras, e aí ela volta para a gráfica, para ser juntada com o miolo e o livro ter o acabamento final. Acabou? Não. Hora que acaba isso, a gente entra colocou a capa e a gente entra no processo de refilar o livro. E depois, para chegar para o nosso cliente, é feito, colocado esse plástico, que na verdade ele tem o nome de shrink. Então ele é shrinkado. E aí está pronto para ser entregue ao nosso cliente. Bem simples até chegar na mão do leitor, né? Fácil, tranquilo. Eu quis justamente isso. É assim, é um passo de mágica. Eu quis que você falasse justamente isso para a gente entender, né, que a construção de um livro, como eu disse, parece que cai pronto e vamos ler. Não é assim que funciona, a coisa é um pouco mais complexa. E como o livro, embora seja uma fonte, né, às vezes de inspiração, fonte de conhecimento, né, o livro é uma fonte, às vezes, de um desestresse, vamos assim chamar. Uma pessoa, às vezes, começa a ler um livro e ela se sente melhor, ela se sente mais calma e tudo mais. O livro tem essa propriedade, tem todas essas benesses. Só que também tem um lado que a gente tem que tratar, que é a questão do mercado de venda de livros, é o chamado mercado editorial. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão aí do mercado editorial hoje. O mercado editorial, com a entrada dessa gigante mundial no Brasil, eu vou citar o nome, é a Amazon. Ela simplesmente acabou com a concorrência, né? Porque eu tinha a livraria, eu comprava o livro com 40% de desconto, tinha uma margem. Aí eu ofertava um desconto para o meu consumidor. A Amazon ia lá e vendia o mesmo livro com 40%. Por quê? Porque ela tem uma margem maior de desconto junto às editoras. Então, isso acabou enfraquecendo toda a cadeia editorial brasileira. Mas isso não aconteceu só no Brasil. Isso é uma realidade mundial. Onde ela entra, ela faz isso. Então, nós tivemos uma queda, mas o principal motivo são as novas tecnologias, tá? Em 2017, nós tivemos um estudo que os alunos
gostavam mais de ler. Eles queriam assistir vídeos explicando a matéria, e esses vídeos tinham que ter no máximo 5 minutos. Então imagina, isso foi em 2017. De lá para cá, imagina a evolução que isso teve. E eu vejo uma retomada do gosto pela leitura, tá? E eu acho que um dos principais motivos disso são que as faculdades também, elas incentivam os alunos a escreverem, produzirem. Todo ano vocês têm Semana Jurídica, que é o Temos semana lançamento disso jurídica, daqui. São feitos artigos, são artigos para a feitos, revista jurídica que a gente tem são aqui feitos também, a aqueles, Jurisfib, também são feitos aqueles banners também, não banners, é? TCC. Isso. Então, isso tem levado aos alunos voltarem a ler e, mais do que isso, produzirem seus próprios textos. Então, isso é muito importante. Isso aí, aqui a gente, lembrando, né, dentro do mercado e passando aqui, como você mesmo citou, o incentivo para a leitura dos nossos alunos, principalmente no curso de Direito, a gente tem a semana de iniciação científica, que os alunos escrevem sobre a supervisão dos professores, né, e são artigos que são aí, viram banners e os alunos explicam e os Sim. alunos escrevem, é uma questão muito interessante que a gente tem aqui na FIB também. Como você aí, Ricardo, é responsável, né, o proprietário da editora Espessoto, e faz essa nossa coletânea, eu gostaria de ouvir o outro lado, né? A gente como professor, nós como professores aqui da FIB, a gente faz com todo carinho esses artigos, toda essa coletânea de direitos humanos, realmente para alcançar o maior número de pessoas, os nossos alunos, e justamente a melhor forma de você ensinar é dando exemplo. Então a gente dá o exemplo aqui para o aluno, onde nós professores escrevemos e aí surgem esses livros que são essa nossa coletânea. Mas do lado seu, como editor, como você sente aí recebendo essas nossas coletâneas aqui da FIB, todo ano você produzindo isso, qual é a sua sensação aí? Sim, é muito gratificante o continuismo, né? É saber que todo ano nós vamos ter uma nova edição, né? Então, por exemplo, essa daqui, antes dessa daqui, acho que teve uma de direito de família, se eu Tivemos não lá tiver, atrás, isso, se eu não você que tiver fez. enganado. Então, por exemplo, então quer dizer, não são 6 anos, tá? Então eu não, eu tenho, vamos colocar aí, eu tenho 10 anos de editora, eu vou fazer 10 anos de editora o ano que vem. Tenho 9 anos de editora. 7 anos a FIB está comigo, Tá com você. entendeu? Então, isso daí é gratificante. É gratificante saber que existe a produção, existe um contentamento com o meu trabalho também, porque, por exemplo, se você não ficar contente com o meu trabalho, você vai procurar uma outra editora, entendeu? Então, assim, qualidade, é, na produção, na gráfica, a gráfica que eu contrato, ela tem um viés de sempre usar o melhor material possível, tá? Então, por exemplo, você pegar uma capa nossa, é uma gramatura 300 gramas, é um papel grosso. Se você pegar o miolo do offset, vai ser um offset 75 gramas, só que ele é exportação, entendeu? Então, são alguns detalhes que acabam fazendo a diferença. E o que eu vejo é que esse é o caminho, é pegar o aluno, fazer o aluno produzir, porque para que tenha um profissional, né, gabaritado, você entregue um profissional pronto para o mercado. Sem dúvida. Esse é o nosso objetivo aqui dentro da FIB. E a situação, né? O livro, nós, vou usar o nosso exemplo, a gente faz aqui como docentes, a gente escreve os artigos, fazemos o livro, mas a intenção de quem escreve é passar para o maior número de pessoas, para que as pessoas tenham acesso a essa leitura. A gente quer divulgar o que a gente pensou para o maior número de pessoas, e não tem como fazer isso sem ter
no caso, uma editora, uma livraria que nos auxilia a fazer essa divulgação toda. Acho que é um casamento aí, né, que existe entre quem escreve e, na verdade, as pessoas como você que fabricam, vamos dizer assim, o livro para chegar na mão do leitor. Como a gente está muito ligado à área jurídica, eu queria que você falasse um pouco especificamente dos livros jurídicos, né? Como que você vê hoje no mercado os livros jurídicos específicos da nossa área? Então, durante toda essa trajetória, a editora ela já produziu aproximadamente 800 títulos, tá? Dessa gama, vamos colocar aí que 700 são jurídicos. E eu tive uma felicidade muito grande. Logo no começo da editora, nós tivemos aquele julgamento da homotransfobia, a equiparação do crime de homofobia ao crime de racismo, que foi feito no Supremo Tribunal Federal. É muito, hoje, é muito difícil hoje você entrar em qualquer questão, porque muitas vezes eu estou falando de parte técnica, eu não estou falando de parte política. Porque tudo hoje você joga, né? Tudo que você vai falar de Supremo, já vem questão política. Então, eu estou falando de parte técnica. E eu estou falando de livro. Independente se a pessoa concorde ou discorde disso. Nós tivemos a honra de uma das teses apresentadas nesse julgamento, e, por sinal, a principal tese estava num livro da nossa editora. Então, no acórdão que foi lavrado pelo Supremo, aparece o nome da editora Espessoto, tá? De lá para cá, depois disso, nós tivemos vários livros, inclusive com viés bem crítico. Então, tem livro de regularização fundiária, que também é uma decisão do Supremo. Tem livros sobre constitucionalismo abusivo. Tenho diversos livros de direito constitucional, inclusive é uma das partes que mais tem livro na editora. Nós temos também alguns livros de ambiental, inclusive livros específicos sobre o caso da barragem lá de Sobradinho. Então, isso é uma coisa bem interessante. E fora o mercado jurídico, nós também produzimos tudo. E assim, é muito gratificante a hora que você também produz livro infantil, entendeu? Outro dia tive um caso que foi bem interessante. Eu produzi um livro jurídico, um livro de música e um livro infantil. Esses dois primeiros livros, eles foram produzidos há um tempo já. Só que os autores marcaram para o mesmo dia. E aí eu tive um livro dos alunos do terceiro ano, de uma outra cidade, não é aqui em Bauru, em uma escola municipal, inclusive. E, e o lançamento era tudo junto. Eu eu fui no lançamento das crianças. E assim, e aí você vê o contato, aquelas crianças, a felicidade delas de estar com o nominho ali num livro, meu, aquilo ali foi muito legal. Que bacana, hein? É gratificante demais, né? Nossa, Gratificante. sensacional. E saber que dali você está plantando uma semente, pode ter uma criança ali que va- Crie vire, gosto, crie gosto. vire um autor. Você não sabe como que vai ser o dia de amanhã. É isso aí. Você falou aqui de vários temas, né? Constitucional, livro infantil, livro de música, etc. Hum, Agora, voltando um pouco para a área jurídica, o que está, vamos dizer aí, em voga hoje, seja em sala de aula, nos cursos jurídicos, questão de concurso público, pesquisa e tudo mais, é o tal famoso vade-mecum. sim. Parece que, ao meu ver, que eu vejo em sala de aula, eu estou aí há praticamente 25 anos na docência, o vade-mecum hoje virou um xodó das pessoas, é isso? Eu queria que você falasse do vade-mecum aí.
Sim, César, é, isso é uma coisa que eu nunca esperava na minha vida, tá? O que aconteceu. Durante muito tempo, com a livraria, na época que eu estudava, eu acredito que na tua, não existia o Vademécum. Não. Então, por exemplo, nós tínhamos que levar para a sala de aula, ou ia ter uma aula de civil, ia ter aula de penal, ia ter aula de tributário. Você levava 3 tijolos dessa grossura para a sala de aula. Era o Código Civil, o Código Penal e o Sim, Código Tributário. entendeu? Então, e naquele lance que você falou o livro vai acabar, o livro vai acabar. Eu lembro que o dia que eu entrei na faculdade, o professor de civil falou assim: olha, gente, eu acho que se vocês não devem comprar o Código Civil, capa dura, tudo, compra o de bolso, tudo, porque a qualquer momento o Código Civil vai mudar. Eu terminei a faculdade de Direito e o Código Civil não tinha mudado. Depois de 2 anos ele veio a mudar. E agora você vê a nossa atualização, né, com os temas, direito digital, tudo. Essa parte das famílias homoafetivas, e hoje a gente vai ter já um novo Código Civil. Existe um projeto de um novo Código Civil. E surgiram os vademecums. Então aí tinha o vademeco da editora X, da editora Y, e quando eu monto a editora, um amigo que vivia lá na livraria, ele falava assim: você tem que montar para os concursos. Você tem que montar para os concursos. E ficava falando isso para mim. E um dia ele chegou e falou assim: vai ter um concurso no Amazonas. Você tem que montar um livro para lá. E eu acabei montando. E foi isso que impulsionou a minha editora. Eu me especializei na montagem, na criação de um vademecum para cada prova no Brasil. Então, e aí é muito engraçado hoje, né, que tudo isso é divulgado através de grupos de WhatsApp, tudo. Então, aí, ô fulano, o que que você vai levar para a prova? Eu vou levar o vademecum da editora X e vou levar o espesoto. A hora que eu olho, eu vejo aquilo no grupo, é uma coisa que eu nunca imaginei que tivesse acontecendo. E graças a Deus isso veio acontecer comigo. Então, o mercado editorial hoje, a gente tem uma fatia do vademecum. Que bacana. Olha, a gente com certeza passaria horas aqui falando de livro, a gente gosta, falando de livro jurídico, falando de conto, falando de poesia, de vademecum. Só que infelizmente nós temos uma grade de programação e chegamos ao final do programa. Eu te agradeço muito, Ricardo, por ter contado a sua história, a questão toda da livraria, da editora Espessoto. Foi muito enriquecedor para as pessoas entenderem, talvez a partir dessa nossa conversa aqui, as pessoas criem gosto pelo livro, né? Às vezes a pessoa está ali assistindo um programa e fala, poxa, que bacana, o livro em papel está vivo e as pessoas estão escrevendo, existe um mercado e tudo mais. Então, na realidade, eu te agradeço muito por esse momento, por esse programa. As portas estarão sempre abertas para você. Seja sempre bem-vindo para retornar à casa. E eu agradeço também ao nosso telespectador, à nossa telespectadora, porque o programa é feito e pensado para vocês. Muito obrigado e até o próximo.